mais um encontro de conhecimento e autoconhecimento. Estamos fazendo aqui, passando pelas virtudes e forças de caráter, fazendo um passeio pelas tabelas, né, do que é o perdão, do que é a virtude da bravura, do que é a criatividade, de como é bom a gente entrar em contato com as nossas virtudes para a gente aprender a transpor os nossos desafios. Então, estamos agora no 5º encontro, na parte 5. Já passamos pela parte 1, os vídeos estão gravados se você quiser assistir. Parte 1, falamos sobre as virtudes que estão dentro da categoria da sabedoria. Vou olhar minha colinha porque eu não decorei tudo. Criatividade, curiosidade, amor ao aprendizado, mente aberta e perspectiva. Se você precisa treinar alguma dessas virtudes, se ela tá meio capenga aí, volta lá no vídeo 1, parte 1, para você poder assistir. A parte 2, falamos sobre as virtudes da categoria da humanidade. Temos generosidade, amor e inteligência emocional. Parte 3, justiça. Falamos sobre a categoria da justiça. Justiça, liderança e trabalho em equipe. Se você tem dificuldade aí nessa área, olha, também é um bom vídeo para você assistir. Falamos também sobre a moderação, tá? A moderação é uma das colunas que eu mais percebo que as pessoas trazem como dificuldade. Moderação tem perdão, humildade, prudência e autocontrole. Se você tem dificuldade em alguma dessas categorias, volta lá no vídeo 4, parte 4. E hoje estamos aqui no parte 5, tá? As virtudes que a gente vai falar têm a ver com a categoria da coragem. E é comum essa fala, né? Às vezes a gente olha para alguma coisa que a gente quer fazer, a gente fala assim, nossa, tá faltando coragem, né? Para eu agir, para eu fazer o movimento, para eu conseguir alcançar aquele meu objetivo. E dentro dessa categoria a gente vai encontrar bravura, integridade, perseverança e vitalidade. Lembrando que eu tenho um foco no transtorno da ansiedade, então se você conhece o meu trabalho, você sabe que eu sou psicóloga, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e a psicologia positiva e também com a neurociência do comportamento. Eu faço uma misturinha boa dessas áreas e a gente vai aí olhando para a ansiedade, como cada uma dessas áreas pode contribuir para uma melhora, tá? Então vamos começar a falar sobre a categoria da coragem, essa coragem, né? Muitas pessoas às vezes falam assim, coragem, né? Agir pelo coração. Como que a gente tem essa força, esse impulso, como a gente consegue essa determinação para dar um próximo passo. Então, qual é o oposto da coragem? O oposto da coragem é o medo, e a ansiedade nada mais é do que um grande medo que a gente tem. E a ansiedade, ela é um medo que está pautado no futuro, no presente e no futuro. Seria um medo da perda do controle, um medo de não saber o que está por vir, né? De não saber se comportar, ou não saber falar, ou não saber o que vai ouvir. Enfim, é um grande medo que a gente acaba sentindo, que a ansiedade vem nos alertando e dizendo, olha, eu tô aqui para te proteger. Sim, a ansiedade tem essa intenção de proteger a gente de alguma ameaça que ela entende que está acontecendo. Só que qual é o problema disso, né? O problema é que se a gente tem um nível de intensidade da ansiedade muito alto, a gente tem um sistema de luta ou fuga. O lutar é o agir, né? Eu vou agir, eu vou caçar, eu vou pegar aquele predador. Aquilo que tá querendo me pegar, eu vou pegar primeiro, né? Então, né? A gente tem esse sistema de luta, de atacar. Não que esse seja o melhor caminho, tá? Mas, assim, é uma das possibilidades que a gente tem com a ansiedade. Ou a gente tem o sistema de fuga, de recuar, de sair correndo do predador. O predador seriam as ameaças da vida que a gente percebe no nosso dia a dia. Então, quando a gente tem o sistema de luta ou fuga, a gente está falando sobre um medo, né? Com medo, o que um bichinho faz quando ele sente medo? Se você olha para um bichinho, né? O que ele faz? Ou ele ataca quando ele está com medo, ou ele simplesmente recua.
né? E a gente vive nesse sistema. E quando a gente fala sobre a coragem, a gente está falando sobre o enfrentamento, sobre olhar para aquilo que dá medo na gente, que nos angustia, que a gente fica com os pensamentos disfuncionais, achando que a gente não vai conseguir, tendo pensamentos catastróficos, né? Pensando no pior que pode acontecer, e acordar aquela centelha lá dentro, né? Acender ela da coragem, falar assim, nossa, mas eu já tive muitos momentos de coragem na minha vida. E esse é um aspecto importante para você colocar aí, né, numa observação sobre você mesmo. Na sua vida, em experiências anteriores que você teve, quantas vezes você teve coragem para agir, né? Coragem para enfrentar, coragem para dizer sim, coragem para dizer não. Se você começar a lembrar aí da sua história, do seu histórico, eu imagino que você vai encontrar algumas experiências que você teve que ok, né? Vamos lá, né? Aquele né? Vamos lá, vamos enfrentar, vamos ter coragem, vamos agir, dar o primeiro passo e conseguir ir em direção àquilo que você quer. Essa é a virtude da coragem. E dentro disso, o que a gente pode encontrar? A bravura, né? Quando a gente fala da bravura, a gente está falando de um lugar onde a gente enfrenta aquilo que a gente sente que é uma ameaça. Eu estou falando do sistema luta ou fuga. Você pode pensar aí na sua vida quantos comportamentos esquiva, né, de fuga você tem diante as ameaças da vida. O que seria isso? Você observar a sua vida e temer, né, ter medo que o pior aconteça. Isso provavelmente vem de acordo com uma sensação de ameaça, tá ameaçando alguma coisa em você, né, na sua existência, né, na sua rotina, no seu corpo físico, alguma ameaça você está sentindo, que provavelmente quando você olha para essa ameaça, se você não tem essa virtude bem firme dentro de você, você vai para o sistema de fuga, em vez de ir para o sistema de luta. Quando eu escuto essa palavra bravura, eu me lembro por ter assistido em séries, enfim, né, lido a história, aqueles guerreiros medievais, sabe? Eles sabiam que provavelmente eles iam se machucar feio, né? Eu não sei como que era o nível de dor, como é que eles suportavam a dor, porque era lança pra lá, espada pra cá, faca pra lá, e eles saíam correndo, e eles iam com aquele grito, né, com aquela, meu Deus, aquele é o maior exemplo de bravura que eu posso olhar e falar assim, gente, não importa muito aqui o motivo, eu não estou julgando que era certo ou errado, até porque a gente está falando de um tempo histórico muito antigo, né? Mas o que eu estou querendo levar em consideração é que eles tinham lá um tal objetivo, imagine você um objetivo seu na sua vida, e que eles usavam dessa virtude da bravura para enfrentar, para olhar aquilo que eles temiam, né? Um machucado, uma lança, uma morte, uma perda hoje em dia, né? Uma mudança de emprego, uma perda de dinheiro, né? Uma traição, né? Um desejo de querer alguma coisa e não conseguir, uma frustração, né? A gente tem as nossas frustrações, as nossas fantasias, né? Que a gente cria e entende que pode nos frustrar, que pode ser ruim pra gente. Como ali era evidente para esses gladiadores, né, que tinha algum sistema de ameaça ali, literalmente, na frente deles. Às vezes, o que acaba acontecendo é que a gente cria um monte de ameaças, onde ameaças de fato não existem. Então a gente briga sozinho no nosso pensamento, fica ali dialogando, né, com lança, com espada, né, brigando, né? Sendo que quando a gente limpa os nossos olhinhos, que está completamente contaminado pelos nossos pensamentos, e olha para as situações com mais clareza, muitas vezes a gente percebe que aquilo tudo que a gente criou, que parecia uma grande ameaça a gente, na realidade não é tão grande assim, né? Dá para dar conta, não é um dragão, né? É uma baratinha, né? Agora, se você tem alguma coisa que você esteja vivendo, que você de fato entenda que possa ser uma ameaça para você, mas que você precisa transpor esse desafio e enfrentar,
Usa a virtude da bravura, sabe? Esse guerreiro interno, essa guerreira interna que quando se sente ameaçada, por exemplo, se você está num relacionamento que te faz mal, uma relação tóxica, ou um trabalho que te faz mal, ou se você tem relações com alguém, ou está numa situação com algo que está assim te machucando, uma espada que está em você, você precisa ter força, né, para poder enfrentar. E mesmo que vão acontecer consequências, porque sempre existem as consequências, que você consiga enfrentar para se salvar, né? Para fazer por amor a você, para fazer um bem a você, para pegar um escudo de proteção e dizer assim, aqui ninguém vai me fazer mal, eu tenho essa bravura para me proteger e dizer, aqui ninguém vai me fazer mal, no seu espaço sagrado ninguém vai te fazer mal. Então, sai do medo, sai da função do medo. O medo não é que ele seja ruim, tá? O medo ele protege, mas se ele tá muito alto, ele paralisa e aí também não é saudável. A bravura, ela é muito boa pra gente enfrentar os nossos medos, né? E conseguir conquistar os nossos objetivos. Mas às vezes a gente é bravo demais, também tem muita bravura, né? A gente sai atropelando um monte de coisa, né? Então, tudo na vida tem que ter um certo equilíbrio, como a virtude da moderação, que eu falei no vídeo passado, na parte 4. A gente tem que ter um equilíbrio, né? Uma ponderação, uma moderação, tanto no tamanho do nosso medo, tanto do tamanho da nossa bravura, tá? Para que a gente para que a gente haja de uma maneira saudável. Então, se você tem algum desafio aí, se você está sentindo alguma ameaça na sua vida, enfrenta. Fica aí bem na bravura, né, na sua coragem para enfrentar aquilo que te faz mal. E aí a gente vai para a segunda, que é a integridade. A integridade é uma virtude muito especial. Aliás, todas são, né? Eu não posso aqui fazer uma hierarquia das virtudes, porque todas elas são muito importantes para todos nós no dia a dia. Mas a integridade, ela fala de um lugar que para mim é muito especial, que é a verdade, a lealdade, o quanto você consegue ser coerente com aquilo que você pensa e aquilo que você sente, ser leal a você mesmo. Isso é dificílimo. Um exemplo, tá? Às vezes a gente fala assim, não, eu não vou fazer mais aquilo com aquela pessoa porque eu não gosto. Eu vou dizer para ela que eu não gosto, eu não vou mais fazer. Aí a pessoa vem e te pergunta, né? E aí, vamos fazer aquele negócio lá, tal? Aí você não consegue porque tem medo de enfrentar, de gerar conflito, né? Lá a bravura, a gente já tava falando desse mesmo lugar, né? Que tem medo, tal. Aí você acaba corrompendo a sua verdade. Aí você fala, tá bom, vamos. Só que você mesmo, você tá sabendo que você não foi leal com você mesmo, que você não tá sendo íntegro com você mesmo. Isso, obviamente, aumenta a ansiedade, porque a gente tá fazendo uma coisa que é contra nós mesmos, né? A bravura fala sobre isso. Se eu não enfrento os meus medos e não me coloco ali na linha de frente falando, não vou deixar que me façam mal, eu tô aumentando o meu medo, a minha ansiedade, porque eu tô no sistema de fuga. E a integridade também está falando isso, né? De uma outra maneira. Se eu acabo não sendo coerente com o meu pensamento, com as minhas emoções, se eu não estou alinhado, sendo íntegro comigo mesmo, e obviamente com o outro também, eu estou ali mandando uma mensagem para o meu sistema e para o outro que a gente chama de dissonância cognitiva, né? Isso é um termo da terapia cognitiva comportamental. Que seria, eu falo uma coisa, faço outra, sinto uma coisa, penso outra, a gente fica meio desencaixado, né? E quando tá desencaixado, a gente não tá bem. Você percebe na sua vida, se você tá vivendo alguma coisa que não tá encaixado, sabe? Você sente que tá ali meio, não tá funcionando muito bem, aquilo vai aumentando a sua ansiedade. Porque a sua ansiedade, ela é um estado de alerta para que você corrija alguma coisa que não está funcionando para você. A ansiedade, numa intensidade muito alta, ela pode ser disfuncional, ou seja, você pode ficar imaginando um monte de problema, de catástrofe, generalizando um monte de coisa, e a sua ansiedade fica desesperada para corrigir todos esses seus pensamentos disfuncionais,
mas são pensamentos que acabam estando muito fora da sua realidade. Uma ansiedade saudável, ela vai te alertar que alguma coisa não está boa para você, que tem alguma ameaça que você precisa corrigir, né? Só que ela está dentro de uma ansiedade saudável, porque está pautada no concreto. E a intensidade dela não te paralisa, né? Ela, pelo contrário, ela te ajuda a ter mais responsabilidade, a se proteger, né? A olhar para alguém e dar limite, né? Ela vai te ajudando num comportamento para que você possa olhar para a sua vida e falar, ok, né? Agora eu sinto que eu estou protegido nesse lugar. Mas mais um pouquinho, né? Mas é uma proteção que não é uma super proteção ou uma proteção de um lugar onde não existe uma ameaça concreta. É uma proteção a alguma ameaça que é concreta, tá? Eu gosto de fazer essa distinção porque, de certa forma, a gente, quando tá num sistema de ansiedade muito intenso, a gente vai acreditando em tudo aquilo que a gente pensa, né? Então a gente tem que considerar que nem tudo que a gente pensa, que a gente está elaborando, pensando, é verdade, é real, tá literalmente acontecendo. A gente tem que considerar que muitas das coisas que a gente pensa são criações da nossa mente, são fantasias da nossa mente, né? Então a gente vai olhar para a nossa ansiedade e olhar para essa integridade que eu estou falando, sendo coerente, sendo leal a nós mesmos, sendo leal ao outro, partindo do princípio da verdade, que é muito importante, né? Os seus valores, você perceber os seus valores, não corromper os seus valores, porque tudo que você fizer na sua vida em relação ao seu comportamento que for contra aquilo que você acredita, não vai te fazer bem. Vou repetir porque eu acho importante. Tudo que você fizer na sua vida que for contra aquilo que você acredita, não vai te fazer bem, porque você vai estar corrompendo a sua integridade, a sua própria integridade. Então, vamos deixar essa virtude aí bonitinha na sua vida, né? Seja íntegro com você mesmo e também com o outro, porque aí dá certo, né? Funciona. A próxima virtude, a perseverança. Perseverança, o próprio nome já diz, né? Perseverar. E aí, essa virtude, ela cabe muito bem para as pessoas que largam tudo pela metade, né? Começa uma coisa, não termina. Começa um livro, larga no meio do caminho. Começa uma ideia, uma dieta, larga pelo meio do caminho. Começa um exercício físico, larga pelo meio do caminho. Começa a planejar alguma coisa, larga pelo meio do caminho. Acha que vai fazer, larga pelo meio do caminho. Então, essa virtude, a virtude da perseverança, ela fala muito de você não abandonar os seus projetos, não abandonar aquilo que você quer fazer. E isso requer coragem, porque requer força, né? Força de vontade. Às vezes a gente coloca objetivos que estão muito distantes para a gente alcançar. E isso faz com que a gente perca a motivação. Eu quero fazer um movimento para conquistar alguma coisa na minha vida, só que nesse movimento que eu faço, ele está tão distante que eu desmotivo, eu perco a motivação. Então a dica para você não perder a motivação e continuar tendo perseverança é aproximar mais o seu caminho até o seu objetivo. É como se você fosse criar uma hierarquia ali de objetivos, né? Então primeiro eu preciso isso, depois aquilo outro, depois aquilo outro, até chegar aonde você quer. Bom, um exemplo muito didático que eu tenho para dar para vocês é quando a gente quer perder peso, né? Se eu penso assim, eu quero perder 20 quilos, sei lá, né? Eu quero perder 20 quilos. Se eu quero perder 20 quilos, aí eu falo, poxa, eu vou perder 20 quilos, aí eu começo a malhar, começo a fazer dieta, começo a fazer exercício, aí eu fico, meu Deus, perdi 500 gramas, perdi 1 quilo, isso vai demorar muito, uma semana, até eu perder 20, aí eu desanimo, aí eu como de novo, assim, um monte de comportamentos disfuncionais a gente vai tendo, porque, de certa forma, o nosso objetivo está muito distante da realidade, no tempo, na relação com o tempo que a gente tem até conquistar aquilo que a gente quer. Então, o que eu posso fazer ok, meu objetivo final são 20 quilos, mas nessa semana são 500 gramas ou 1 quilo e da semana seguinte 2. Dá uma fatiada nesses objetivos até você chegar ao resultado final. Eu quero juntar dinheiro, vou dar outro exemplo concreto. Eu quero juntar dinheiro para comprar um apartamento, tá bom?
Em vez de você pensar, ai meu Deus, quando que eu vou conseguir juntar tantos mil para comprar um apartamento? Fala, então esse mês eu vou juntar tanto, e nesse ano vai ser tanto, e no ano que vem vai ser tanto, até que você consiga conquistar aquilo que você quer, né? Então, quando a gente dá uma fatiada nesses objetivos, a gente mantém a nossa motivação, sempre lembrando ali do objetivo, do que você vai conquistar, ganhar, né? Continuando tendo perseverança, continuando agindo para conseguir o que ele quer. E assim você vai tendo motivação, né? E essa motivação, quando a gente alcança o primeiro passo, é igual joguinho, né? Joguinho de celular, né? Quando você alcança, ele faz assim, plim! Aí você fala, opa! Uau, ganhei, né? Aí daqui a pouco você alcança de novo, ele faz plim! Aí você, opa, ganhei mais um, né? E plim! Se você demorar muito tempo jogando um joguinho sem fazer esse plim, porque, né, essa galera que faz jogo, eles sabem que esse plim, ele ativa o seu sistema de recompensa do seu cérebro e isso faz com que você queira mais do plim, 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 né? Se você demorar muito tempo para ter uma recompensa num jogo, você para de jogar ele na mesma hora. O sistema desses joguinhos que faz a gente ter perseverança, né, para conseguir ali conquistar o que a gente quer, esse sistema é o sistema de você ir alimentando as suas conquistas aos poucos. É um sistema do plim, 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 plim. Então, se você souber fazer isso na sua vida, fizer o seu plim, né, quando você conseguir ali conquistar o que você quer, olha, eu te garanto que você vai perseverar mais e vai conseguir chegar mais rápido nos seus objetivos. Isso significa que você não vai procrastinar tanto, tá? Ou se boicotar tanto, assim, tá bom? E aí a gente vai pro último, última virtude, eu ia falar último objetivo, última virtude que tá dentro da categoria da coragem, que é a vitalidade. Vitalidade, força, né? Que a gente precisa ter paixão, né? Essa conexão com o nosso corpo, com aquilo que a gente está fazendo. Aí tem a ver com prazer também, com entusiasmo. Será que você está assim? Bom, uma das dicas que eu quero te dar antes de mais nada, e parece meio doido que eu vou falar, mas já não, tá? Às vezes chega no consultório para mim pessoas que estão se sentindo muito cansada, desmotivada, sem força, sem energia, sem vontade de fazer nada. A primeira coisa que eu peço, eu sou psicóloga, tá? A primeira coisa que eu peço é que essa pessoa vá no médico e faça um check-up hormonal, que ela vá no endócrino, que ela vá em algum médico de confiança e olhe todas as taxas hormonais dela. Como é que tá a testosterona, né? Como é que tá a gestrona, como é que tá a serotonina, como é que tá a dopamina. Vai olhar. Como é que tá a tireoide. Por que eu peço isso? Porque às vezes a gente pode até correr o risco de confundir uma questão hormonal com uma depressão, por exemplo, né? Então, para descartar, logo de cara, eu já peço, olha, quando você fez o seu último check-up aí na vida, né, dos seus hormônios e tudo mais, tem muito tempo, nunca fiz, vai fazer, né? Porque se for uma necessidade de uma reposição hormonal, quem gosta, quem acha legal e interessante, vai fazer e vai sentir essa força, essa vitalidade, essa vontade de viver a vida, né? Se for uma questão de depressão, a gente trabalha ali na clínica para essa pessoa encontrar essas fontes de prazer na vida. Então, a vitalidade, ela tá falando de um tesão, né? Assim, de um gozo, né? De uma paixão, de um lugar onde você se conecta com o seu objeto, né? Com aquilo que você está querendo, que seja um curso que você esteja fazendo, que seja, enfim, né? A compra de um apartamento, uma dieta, um exercício físico, uma conquista de uma relação, seja lá o que for, tá? Mas que você se conecte com essa paixão, que você tenha essa força, essa energia vital para te deixar ali bem disposto, motivado, né? Como a gente falou da perseverança, motivado para você conseguir entrar em contato com aquilo que você quer, tá? Entrar em contato, conquistar seus objetivos, agir, ter boas ações em direção àquilo que você quer, tá bom? Então essas foram as virtudes relacionadas à categoria da coragem.
No próximo vídeo, que será o último, tá? Que será a parte 6. Se você só tá assistindo esse, volta lá do início, assiste os outros, que eles são muito interessantes também. Um complementa o outro. O próximo será sobre a transcendência. Dentro da virtude da transcendência, dessa categoria, vamos falar sobre a admiração da beleza e excelência, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. Esse vai ser um pouquinho mais longo, tá? E qualquer dúvida que você tenha, você pode colocar nos comentários, você pode ativar esse sininho aí pra gente poder, sempre que tiver um vídeo novo, você poder ser notificado, você pode se inscrever também no canal, tá? E eu tô aqui aberta para ouvir o que você tem a dizer, deixa aí nos comentários que quando eu puder eu te respondo. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Um beijo, fique bem. Até já!